Vamos abrir em Colossenses capítulo 3, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Podeis sentar. Domingo passado, nós tivemos a exposição dos primeiros versos do capítulo 3, pensando nas coisas lá do alto. Algo que nós precisamos aprender com Paulo é que ele nunca separa doutrina, teologia, conhecimento de prática, da vida, da ética. Se no capítulo 1 e 2, Paulo vem trazer, como não traz em nenhum outro lugar da Escritura, o ponto mais alto de quem é Cristo, naquilo que nós chamamos de o ponto alto, o auge da cristologia do Novo Testamento, nós temos então nos dois primeiros capítulos a doutrina, a teologia, a base da vida cristã. Mas a partir do capítulo 3 e adentrando o capítulo 4, Paulo agora vai falar então como é que devem viver aqueles que estão em Cristo, aqueles que então em primeiro lugar devem pensar nas coisas lá do alto. Se você for olhar rapidamente, depois você vai perceber que quando chega, por exemplo, no verso 18 do capítulo 3, ele vai começar a falar sobre casamento, depois ele fala sobre filhos, depois ele fala sobre relação trabalhista, e ele vai, depois ele fala sobre oração. Percebam então que nós temos a prática da vida cristã, mas primeiro nós precisamos entender a base, a teologia, e é isso que Paulo faz, geralmente em todas as suas cartas. Então aqui eu já estou dando para você uma orientação de quando for ler qualquer carta paulina, ou seja, de Paulo, você tem que entender que primeiro ele mostra o fundamento, primeiro ele mostra Deus, ele mostra Cristo, o Espírito Santo, depois ele fala, agora vão e vivam, conforme essa base que é Jesus Cristo. O interessante nesse ponto da carta, que nós vamos ver nessa noite, dos versos 5 ao verso 11, é que Paulo vai falar o seguinte: vocês não podem voltar àquela vida antiga. Essa roupa antiga não serve mais para vocês, não tentem usar uma roupa que não serve. Deus deu uma outra roupa para vocês. Lembrando que a gente pega essa expressão, essa palavra, a roupa, lembrando, pensando em a santidade diante de Deus. Então ele vai começar a fazer um contraponto entre o velho homem e o novo homem que é feito em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, que mesmo estando
ligados espiritualmente em Jesus Cristo, e essa é a base de toda a nossa vida espiritual. Quer dizer então que a base da sua vida espiritual não é o que você faz, não é em primeiro lugar a sua fé, não é o que falam de você, não é nada disso. A base da sua vida é Jesus Cristo, Ele é o fundamento. Foi Ele que transformou você. E agora Paulo está nos chamando, como chamou os Colossenses quando escreveu essa carta. Vocês não podem voltar para os seus pecados. Ou seja, mortifiquem a sua carne. Não deixa voltar aquele estilo de vida que é contra Deus. Não vivam novamente como se vocês fossem filhos da desobediência. Não vivam como se vocês amassem mais o mundo do que a Deus. Esse é o apelo de Paulo nesse ponto da carta. Como que isso é necessário para mim e para você? Porque existe uma luta dentro de nós. Agora, eu sou de Cristo. Eu me batizei, eu morri para o mundo e eu vivo para Cristo, mas existe uma luta, porque o pecado nos assedia de maneira poderosa todos os dias. O pecado, ele fica assediando você desde que você acorda, até o seu último pensamento, porque até quando você está deitado, ali, nos últimos pensamentos de vida com Deus, ainda pode, de alguma maneira, vir um pensamento impuro para o seu coração. O pecado, ele não desiste, é uma luta contínua, diária, e é sobre isso que Paulo fala nesses versos. E ele começa já com uma expressão, dando uma ordem para a igreja: façam morrer a sua natureza. Façam morrer a sua vontade. Não fiquem livres a fazer aquilo que vocês querem. É isso que ele está dizendo. Vocês precisam, de maneira definitiva, entender que todos os dias vocês precisam levantar da cama, sabendo que vocês vão estar no mundo, mas que vocês não podem viver conforme o estilo do mundo. Como que Paulo faz alguns contrastes fortes, tentando ajudar a igreja, lembrando que, no fundo, a gente fala que Paulo está escrevendo, mas é o Espírito Santo falando através da vida dele. Porque quando você olha dos versos 1 ao verso 4, o que eu tenho? Busquem e pensem nas coisas do alto. O que é isso? Está dizendo assim, concentrem-se no céu. Concentre-se na pátria, no seu futuro, onde Deus está, onde Cristo está. E aí então, quando ele vem no verso 5, após falar, olhem para o céu, ele diz, lembre-se de morrer todos os dias para o pecado. A luta vai ser diária, de manhã, de tarde e de noite. Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que Paulo está falando assim, tornem-se, morrendo para a vontade de vocês, morrendo para o pecado, tornem-se aquilo que vocês verdadeiramente são. Quem somos nós? Os cristãos, os filhos de Deus. Paulo está dizendo isso, nós precisamos viver conforme aquilo que Cristo fez em nós. Nós não podemos mais viver, pensar, sonhar, agir, planejar, construir conforme o nosso coração. E já digo uma coisa para você, vou repetir, já falei em outras pregações. Uma das maneiras de Deus trazer juízo sobre uma pessoa é deixar ela entregue a si mesma, ao seu próprio coração. Se você encontrar alguém que ele está vivendo tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, ele está em juízo.
Por isso que Paulo fala, vocês precisam fazer morrer a vontade de vocês, porque ela é inimiga de Deus. O pecado não tem mais poder sobre o crente, mas nós sabemos disso. Porque quando nós pensamos em pecado, nós geralmente pensamos assim, é normal a gente pecar. Não é normal, esse é o ponto, não é normal para a gente continuar pecando, porque ele está falando, vocês têm que fazer morrer a natureza de vocês, o pecado não pode ser habitual, não pode ser normal, mas o que falta para nós? Falta entender que nós temos tudo o que precisamos para vencer o pecado, e é tão importante entender isso, que eu vou pedir para você abrir, lá em Romanos capítulo 6, verso 14. Abre Romanos 6, 14, mas deixa aberto Colossenses capítulo 5, capítulo 3, verso 5. Romanos 6, 14. Amém. Vão chegando e vão ouvindo. Escutem isso, só isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Amém. Eu vou repetir. Porque o pecado não terá poder sobre vocês. Amém. A Bíblia está dizendo que o pecado ele pode ser subjugado se nós andarmos com o Espírito de Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não vamos pecar, mas que existe provisão, existe poder de Deus. A maioria de nós cresceu olhando para o Espírito Santo, pensando no poder que é manifestado à igreja pelo Espírito Santo, de muitas maneiras, em curas, em experiências, em dons. Ok, isso acontece. Mas pode ser que nós fomos omissos, negligentes, com a mais importante manifestação do Espírito Santo na igreja, na santificação. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Por isso que Paulo escreveu em Romanos, porque o pecado não terá poder sobre vocês. Nós conseguimos vencer o pecado quando nós andamos com o Espírito de Deus. A questão é que muitas vezes nós nos omitimos a andar no Espírito, e aí acabamos andando na nossa própria natureza. Por isso que o ponto de Paulo é tão importante, que ele fala, façam morrer a natureza de vocês, morram para a vontade de vocês. Por isso, que eu e você precisamos de entender uma vez por todas, que nós não fomos salvos para fazer a nossa vontade. Desista disso. Abandone essa ideia. Isso é falso, isso não é evangélico. Quem foi salvo foi chamado para fazer a vontade do seu Senhor. Ou então nós não somos aquilo que o texto grego diz, os doulos, os servos, os escravos de Cristo. Eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Por isso que igreja é lugar de trabalho duro. Deus trabalha em você, Deus trabalha em nós. É a união com Cristo que torna essa vida que não é dominada pelo pecado possível. Por isso que não adianta a gente querer falar para as pessoas, façam isso, não seja tão mal, trate assim as pessoas, e achar isso que vai resolver a vida delas. Não vai. Só Cristo pode mudar lá dentro, e quando Ele muda lá dentro, as coisas aqui fora vão começar a ser percebidas pelas pessoas, porque agora nós temos um outro Senhor, nós temos uma outra natureza. Por isso que estar unido a Cristo é o fundamento da nossa santidade. Por isso então, nós podemos sim vencer o pecado. Não estou dizendo com isso que a gente vai ficar sem pecar, mas estou dizendo que o pecado tem que ser na nossa vida muito mais um acidente de percurso do que algo habitual. Quantos de nós
estamos em pecados que nós chamamos de habituais. Por que habituais? Porque nós estamos reféns deles. Porque nós estamos escravos desses pecados. Você sabe quais pecados são habituais na sua vida? É como se então o Evangelho trouxesse a vitória em muitas áreas da sua vida, mas naquele pecado habitual, parece que ali Cristo não chega. Cristo chega, é que nós que não mortificamos a carne e continuamos fazendo a nossa vontade e não a vontade do Espírito. A nossa vontade leva para a morte, a vontade do Espírito gera vida, vida em abundância. E é nesta nova vida que somos guiados pelo Espírito, não pelo nosso coração, porque Paulo disse aos Romanos 8,13, se pelo Espírito viverdes, se nós estivermos andando no Espírito, o que nós vamos fazer com o nosso corpo? Nós vamos mortificar. Eu não vou mais falar o palavrão, eu não vou mais desejar a mulher do próximo, eu não vou mais querer o que é do outro, eu não vou mais ficar sentindo inveja. Só que simplesmente o Evangelho não é falar, não seja assim, não faça isso, não, mas ele muda até. Onde tinha inveja, agora tem alegria. Que bom que você conquistou. Muda. Não é simplesmente nos mortificar, mas chamar-nos para viver. Tanto é que Paulo vai falar sobre isso a partir do verso 12, onde ele vai falar das virtudes de quem está em Cristo. O que acontece com alguém que está ligado com Jesus? Mas primeiro eu tenho que falar do pecado de vocês. Primeiro eu tenho que mostrar que vocês precisam morrer. Depois eu vou mostrar então como é que, quando vocês morrem, eu vou mostrar como é que vocês vão então viver. Mas primeiro ele tem que mostrar o pecado. Primeiro ele tem que mostrar por que nós estamos sendo muitas vezes derrotados em situações que nós não precisamos continuar escravizados pelo pecado. Porque não mortificamos a nossa carne. Tem um verso, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, que é um verso poderoso. Ele diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, invertendo o pensamento, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. O Espírito Santo guia você. Mesmo quando você não está mortificando a sua carne, Ele continua insistindo, orando, intercedendo, guiando você para fazer a vontade de Cristo, porque senão não pode ser verdadeira. Aquele versículo que fala que Cristo vive em mim. Todo cristão tem que falar isso, mas mais do que falar, precisa crer que isso é verdade. Cristo vive em mim. Poxa, nenhuma religião tem isso. Nenhuma religião. O próprio Deus vem morar naqueles que creem nele, naqueles que Ele criou. Só o cristianismo é o único. Se você é cristão, Cristo vive em você e o Espírito Santo guia você. O que isso quer dizer? Eu preciso então estar sensível ao Espírito. Eu preciso andar com o Espírito, eu preciso enxergar as coisas com os olhos do Espírito. Eu preciso ler a Escritura com os olhos do Espírito. Eu preciso ouvir as coisas com o ouvido do Espírito. Eu vou mostrar uma maneira de ouvir com o Espírito. Uma pessoa chega para você e começa a criticar outra pessoa. Geralmente, se a gente vai ser guiado pela carne, a gente vai falar, isso mesmo, essa pessoa é assim mesmo, e acrescenta mais uma lista de pecado. Mas se eu estou ouvindo aquela história com o ouvido do Espírito, na hora que a pessoa acaba de falar, eu vou falar, vamos orar, vamos interceder, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa, porque isso não é bom. Percebe? É fácil entender quando eu ouço com o meu coração, ou quando eu ouço com o Espírito. Porque quando eu ouço com o Espírito, Ele me leva a agir conforme Cristo.
Porque Cristo é aquele que, quando estava crucificado, ele pediu para o Pai perdoar os seus algozes. Ele não falou: ó Senhor, traz juízo sobre esses juízes, todos comprados, falhos. Não, ele agiu pelo Espírito, ele pediu misericórdia. Então, quando você lembrar daquele versículo, buscai primeiro as coisas do reino de Deus, você tem que lembrar o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte: busque o céu primeiro. As coisas da terra, Ele vai mandar, mas as coisas do céu, Ele mandou você buscar. Busque o céu, nós precisamos, nós estamos muitas vezes pobres de céu e cheios do mundo dentro de nós. E aí você se pergunta ainda por que a vida cristã é tão xoxa, é tão chata, é tão monótona, e falta alegria, e falta vibração. Por que tudo isso? Porque estamos cheios do mundo, e temos muito pouco daquilo que Jesus mandou buscar, o céu. Jesus mandou: busquem o céu, e as coisas da terra, fiquem tranquilos, eu vou dar para vocês, eu vou cuidar de vocês. Nós não, nós deixamos o céu para depois da morte, e buscamos, adquirimos, e guardamos, e nos preocupamos, e nos ansiamos, e ficamos doentes, por causa das coisas do mundo. Mas então, depois de falar façam morrer, o que Paulo fala? Ele vai dar nome ao pecado. Deus está dando o nome para o nosso pecado. Todos nós pecamos, precisamos nos arrepender. Amém, amém, essa palavra é boa. Não, essa não é a palavra dessa noite. A palavra dessa noite é: tem prostituição no nosso meio, tem impureza no nosso meio, tem paixão lasciva entre nós, tem desejo maligno e tem avareza. Essa é a palavra. Esses são os nossos pecados, igreja. E eu posso até antecipar o sermão, eu vou lá para a segunda lista. Está lá no verso 8, acompanha comigo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Se Paulo está escrevendo essas listas para a igreja de Colossos, eu não posso fugir da verdade de que eles estavam ou já cometendo esses pecados, ou eles estavam flertando com esses pecados. Por que Paulo fala exatamente esses pecados? Lembrando, quem está guiando a mão de Paulo? Paulo pode não saber os hábitos dos colossenses. O Espírito sabe. Eu posso não saber os hábitos de vocês, eu sei os meus. E ainda só falo em discernir os meus próprios. Mas o Espírito Santo sabe os seus hábitos. O Espírito Santo sabe aonde você deixou um pecado ser habitual. E nessa noite o Espírito Santo está nos trazendo para nós podermos refletir sobre isso. Nós não podemos aceitar essa ideia de que podemos ficar com pecados habituais. Nós temos que romper com o pecado. Nessa hora, a autoajuda não pode te ajudar. Nessa hora, a teologia da libertação não pode te ajudar. Nessa hora, a teologia da prosperidade não pode te ajudar. O coach não pode te ajudar. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos libertar. Amém. Porque o homem não pode fazer nada para libertar o seu coração. Jesus tem todo o poder. Ele pode. Ele liberta. Então nós temos aqui pecados sexuais. Vamos começar nos 3 pecados aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva. Prostituição, o que é essa palavra? Todo tipo de pecado sexual. Todo pecado que você imaginar, coloca aqui dentro. Tipo assim, eu não cometi impureza, Paulo, e eu nem fui lascivo, e eu nem estou com desejo, nada disso. Bom, vai ter alguns que vão achar que não tem nada na vida deles. Vou colocar prostituição, que eu pego tudo. Porque a prostituição pega aquele pensamento que a gente pode achar que é o pensamento mais simples, desejando alguém que não podemos, que já é pecado, já é prostituição.
Que é o que Cristo falou, né? Se o homem deseja outra mulher, adulterou com ela. Então a prostituição, a imoralidade sexual, no geral, é uma palavra para tudo. Quando qualquer pessoa estiver cometendo um pecado na área sexual, você pode chamar de maneira genérica. Você, irmão, você, irmã, está prostituindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar com você. Estou aqui para a gente ir para a Escritura e ver o que Deus tem para nós. O segundo pecado que ele põe aqui à lista é impureza, luxúria, vida libertina. O que é vida libertina? Na sexta-feira, ele sai com uma. No domingo, ele já está com outra. E aquela de sexta acha que no sábado ele vai ligar. Ele não liga, porque ele já está em outra. Porque esse homem hipotético que eu estou falando aqui, ele é um verdadeiro açougueiro. Ele trata o corpo da mulher simplesmente como carne. Mas ele não percebe que ele mesmo também está deixando simplesmente a sua carne dominar a sua vida, destruindo a sua própria humanidade, desfigurando a imagem de Deus dentro dele. Quantos de nós Deus resgatou disso? Quantos de nós vivíamos assim? Dentro de um mês, ficou com 3 mulheres, ficou com 4, ficou com 5. E o pior também é que os nossos tempos são tão maus que eu tenho que falar aqui algumas mulheres também. Quantas histórias a gente já ouviu de baile? As meninas, elas concorriam. Quantos que você beijou? Eu beijei 5. Falar, beijei 17. E isso não é exagero. Elas contavam quantos que elas tinham beijado. Libertinagem, impureza. A paixão lasciva é aquele estado mental poluído que leva à impureza, aquela mente que sempre está buscando a satisfação sexual de qualquer maneira. E aí quando não tem outra pessoa, ele vai para o sexo solitário da masturbação. E por que a masturbação é pecado? Porque Deus criou o sexo para ser usufruído entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O que passar disso é pecado. É simples. Sexo foi dado para um homem e uma mulher dentro do casamento. O que passar disso é pecado. E aí vai ter os vários tipos de pecado. E aí então, os nossos jovens não podem. Se Paulo está mandando os jovens pensar nas coisas do alto, os nossos jovens não podem achar que é normal. Os nossos jovens não podem dizer, pastor, mas eu não consigo, é normal eu praticar o sexo fora do casamento. Não! Paulo escreveu que nós vamos conseguir vencer sim o pecado, porque o pecado não vai ter poder sobre nós, porque nós estamos ligados com Cristo. Então dá sim para vencer. Dá sim. Dá sim para manter uma vida de castidade, não estando casado. Mas por que não consegue? Porque deixa a carne dominar, não faz morrer a natureza adâmica. E aí quem vai prevalecer? O pecado. Casados, cuidado. Cuidado com o adultério. Mas, lembre-se, o adultério, ele pode chegar de uma maneira muito sutil. O adultério, ele pode às vezes se aproximar de qualquer casamento, dessa igreja ou de qualquer lugar dessa cidade, simplesmente quando o casal está brigado e decide ficar brigado. Quando o casal faz isso, ele está simplesmente deixando a carne reinar sobre eles. E Satanás adora isso. Satanás fica esperando que os casais da igreja briguem e fiquem brigadinhos uns dos outros, saindo da sua cama e um outro no sofá, e ficarem bem afastados e cortar toda a relação sexual, porque isso facilita o trabalho dele. E aí de repente aquele homem que está brigado com a esposa, que não está conversando com a esposa, que está frio, que está tratando ela mal, chega no trabalho, de repente vem aquela mulher que aparece, parece que do nada, bonita,
perfumada, com uma palavra boa, e de repente aquilo já começa a mexer com ele. Mas onde começou isso? Não começou lá quando ele olhou ela. Começou em casa. Quando ele começou a deixar fragilizar o relacionamento dele de casamento. Entende isso? Então cuidado, casais, com o seu casamento. Porque Satanás está esperando uma brecha para entrar e trazer adultério, para destruir. Para destruir a família. Uma palavra aos não casados. Se você não está casado, só existe um caminho na Escritura para você: castidade. Que quer dizer, se abstenha de relações sexuais. Se você então está naquela situação de Paulo, abrasado, Paulo diz, então que se case. Lembrando, para quem é crente, pode se casar, mas se case no Senhor. Esse é o caminho da Escritura. Fazendo assim, você não está dando lado para a sua própria natureza, mas você está andando de mãos dadas com o Espírito. Uma palavra para os homens. Pornografia é mais viciante que a droga mais pesada. Terrível. Cuidado com os vídeos que chegam nos grupos do WhatsApp. Se você está num grupo de WhatsApp que chega vídeos indecentes, você viu que a Escritura falou aqui, né? Lasciva, desejo maligno. Aí fala aqui, ó, no verso 8, linguagem obscena. Se você está num grupo desse, sai do grupo. Porque se é um grupo de trabalho, deve ter um chefe lá, e o chefe não vai deixar pelo menos sair nesse ponto. Mas até se tiver acontecendo esse tipo de coisa, eu acho que até cabe, por uma questão de consciência religiosa, falar assim, ó chefe, isso aqui está passando do limite, pô, sou casado, tenho filhos, né? Mas o meu ponto é aqui o seguinte, cuidado com o computador, quando a esposa vai dormir, e fica aquele silêncio, ninguém está ali, o Espírito Santo está ali. Cuidado com o celular, aonde você entra, o que você vê, cuidado com os sites, cuidado com a curiosidade. Diz que a curiosidade matou o gato, né? A curiosidade leva o crente ao pecado. Cuidado. Não precisamos dessas coisas. Mulheres, uma palavra para vocês. Cuidado. Quando vocês começam a andar muito com aquelas mulheres que não temem a Deus, e que aquelas mulheres, então, por não ter nenhum tipo de pudor, elas começam a falar das experiências sexuais delas, com o marido, ou se ela adulterou, ou se ela não é casada, que ela saiu com um, saiu com o outro, começa a falar coisas que você fica até ruborizada, mas às vezes assim, mas pastor, não tem como eu sair. Tem como sair sim, José saiu. Tem como sair. Por que eu estou falando isso para as mulheres? Porque essas coisas podem mexer com o seu coração, com coisas que estão totalmente pacificadas pelo Espírito Santo, e aí isso vai começar a trazer tensão na sua cabeça. E isso pode ser uma coisa que vai desestruturar você, e aí Satanás chega no momento que você está mais frágil, e às vezes acontece aquilo que você não esperava que pudesse acontecer. Cuidado. Cuidado, mulheres, quando chegar um homem e começar a ser gentil demais com você. Desconfie. Cuidado, mulheres, que acham que podem ter um homem como melhor amigo, quando a Bíblia não fala isso. Cuidado. Aí uma hora briga com o marido, aí o melhor amigo é um homem, vai se confidenciar, vai se abrir, vai falar, de repente o cara te dá um abraço, de repente alguma coisa estranha acontece, de repente um adultério é consumado. Mulheres, seu melhor amigo, homem, é o esposo. Se você é solteira, seu melhor amigo é teu pai, são seus irmãos. É lógico, você pode ter amigas, a mesma coisa vale para os homens. Ah não, eu tenho uma conselheira, eu tenho uma amiga que ela é minha guia espiritual. Sua guia espiritual é a Escritura.
Seu guia espiritual é o Espírito Santo de Deus. O que passar disso é BO. É problema. Vamos continuar. Chegamos então numa palavrinha aqui chamada avareza. Avareza. O que é avareza? Vou falar de uma maneira bem simples. Uma criança chega e fala assim, eu quero um doce. Você dá um doce. Ela chega e fala assim, pai, me dá outro doce. Outro doce. Ela vem de novo e fala, pai, mais um doce. Só mais um. Não acaba nunca. Isso é uma analogia, uma ilustração. Então, o que é avareza? O desejo de ter mais não acaba. Não acaba. Aí tem aquela história das mulheres centopeia. Conhece a história da mulher centopeia? Ela tem um par de pés, ela tem 2 pés, mas elas têm 55 sapatos. Se ela fizer um limpo ali, provavelmente mais da metade é doação. Não usa mais. Por quê? Eu quero mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter um se chover, eu tenho que ser um se chover na sexta-feira, eu tenho que ter um para ir no culto domingo, mas se for nascer eu tenho que ter um outro sapato. Paixão de adquirir coisas, adquirir coisas, adquirir coisas. Também você pode chamar isso de ganância, desejo por mais. Como é que eu sei que eu sou sendo avarento, pastor? Quando você quer mais daquilo que é necessário. Agora para e pensa, o que é ser avarento? Chegue em casa nessa noite e olha no espelho, vê quem está no espelho e pergunta, eu sou avarento? Aí o espelho pode falar com você, mas o que é avarento? Se você sempre quer mais do que é necessário. Quem sabe, pode vir uma resposta de Deus do espelho falando assim, seja generoso. Começa a compartilhar com as pessoas que você tem. Deixa eu dar uma ilustração de um pastor dessa igreja aqui sobre avareza. O pastor saiu numa noite de sexta-feira, mais ou menos frio, e ele levou a blusa. Alguns irmãos da igreja até sabem da história. Ele levou a blusa, Vitor. E aí, de repente, ele chega em casa, ele vai olhar lá as blusas e fala, cadê aquela blusa azul? Aquela antiga, aquela que eu tenho faz 15 anos, cadê ela? Que eu comprei lá em Campo Grande, cadê aquela blusa? Já, não. Tiago, Luísa, procurar a blusa do pai. Luana, cadê minha blusa? Onde está minha blusa? Pai, minha blusa está aí? Está aqui não. Fulano, você saiu de carro comigo, a blusa está com você? Não. Vitor, olha a igreja. Uma semana inteira, blusa. Aí chegou, né? Deus pega o pastor na hora que ele prepara o sermão. Aí eu fui. Aí chegou aqui a avareza. E aí a questão é o seguinte. Por que é avareza? Isso que eu estou colocando para vocês. O ponto aqui é o seguinte, ó. O coração está preocupado, gastando energia em cima de algo que ele tem que achar, porque aquilo é dele. Uma marca, então, do avarento é aquele que fala aqui, isso aqui é meu, propriedade é meu, não posso perder o que é meu. E aí, você estuda, Deus fala, Deus, perdão, por estar fazendo o maior rolo com todo mundo por causa de uma blusa, porque eu estou sendo avarento. Porque é minha blusa, é minha propriedade, eu não posso perder o que é meu. Percebe? O apego a uma coisa material, isso é avareza. Aí Deus falou comigo de manhã, aí eu estou na cidade, fala, poxa, eu vim comer um espetinho aqui, e se eu esqueci aqui? Parei o carro ali, ficou uma blusa azul, tá aqui! Gente, aí eu peguei aquela blusa, hein, no saquinho bonito, estou indo para pegar a Luana na casa da mãe dela, e eu estou assim, parado. Porque eu estava assim, obrigado, Senhor. Porque o Senhor só deixou eu achar a blusa.
depois que o Senhor deu uma lição em mim para não ser avarento. Só depois que eu entendi o que eu estava sendo, Deus devolveu a blusa dentro do saquinho, bonitinha, e eu voltei a usar. Mas isso não tira o fato que aquilo é avareza. Isso é avareza. Quando você se pega numa situação e que você não pode ficar sem aquilo, e é um bem material que rasga, que passa. Barclay diz que essa ganância, essa avareza, ela pode acontecer na área do dinheiro. Qual que vai ser o resultado? Furto. Mas se for na área de uma pessoa que quer prestígio, ela vai ter uma ambição perversa, e aí para ter prestígio, posição, ela vai passar por cima das pessoas. Ou então, essa avareza, essa ganância pode ser de poder. Aí você olha os líderes mundiais, o que eles querem? Poder. Aí tem alguns líderes que não querem sair do poder, porque querem ser o quê? Tiranos. Ambição por poder, não quer sair do poder. E por fim também tem a ambição de possuir uma pessoa. E aí ele vai e possui aquela pessoa e de repente ele descarta, porque trata como coisa. Vocês acham que nosso mundo não é assim? Quantas notícias nós temos escutado de pessoas que faz o currículo e fala que estudou em Harvard, que fala que fez mestrado e fez doutorado. As pessoas vão verificar o currículo delas. Não, mas nunca teve em Harvard, nunca fez doutorado, não terminou nem o mestrado. O que é isso? Ganância. As pessoas querem ter um prestígio que não é real. Que loucura. E Paulo fala que esse desejo é idolatria. Por quê? Porque a pessoa então, na verdade, faz dela o centro de todas as coisas. Ela então, que é a pessoa que tem que ser glorificada, ela que é a pessoa que tem que ser servida, o coração dela. Quando a gente olha esse verso 5, nós podemos pensar duas necessidades importantes para o homem, que nós temos aqui: sustento, quando fala de avareza, e sexo. Ele reuniu as duas. Então cuidado para o dinheiro não ocupar um lugar de Deus na sua vida. Como que isso acontece? Quando eu olho para o dinheiro, quando eu olho para o meu trabalho, eu falo, ali está meu sustento, ali está quem me banca, ali está quem me preserva. Porque sabe o que vai acontecer uma hora? Você pode ser provado de ter que fazer uma fraude enorme no seu trabalho para não perder o emprego. E aí quando você for conversar com alguém, tirar a opinião, a pessoa vai falar assim, mas isso aqui é pecado, você não pode fazer isso, você vai desonrar a Deus, mas o meu trabalho? Aí vai colocar Deus de um lado e o trabalho do outro. Qual que é a resposta do evangelho? Fica com a fraude para ter o trabalho ou fica com Deus? Isso acontece. Alguns de vocês podem ser provados nessa área desse jeito. Cuidado, empresários. Cuidado, pessoas que são muito bem-sucedidas. Às vezes, esse sucesso que você já atingiu, você não está contente. Você sempre quer mais, e mais, e mais. E você não percebe, esse sentimento de ambição começa a roubar você. Porque como diz aquele princípio, quanto mais você tem, mais preocupação você vai ter, porque é mais preocupação de medo de perder, é mais coisa de ter que guardar. Conversa com empresários que cresceram muito e depois tiveram um problema financeiro. Ele vai falar assim para você, eu podia ter ficado médio pequeno, eu fiquei muito grande, e aí era muito complicado guardar tudo, e quando eu caí, a queda foi muito grande, eu me machuquei inteiro, acabei com a minha vida. Era melhor ter ficado médio. Eu não estou falando que você tem que limitar aonde você pode chegar, não é isso. Estou falando assim, cuidado com essa ganância por sucesso. E até vou falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar aqui, 4 mentiras que Satanás fala sobre o pecado. Primeira mentira, Satanás fala que esse pecado seu não é tão grave, na Bíblia tem ele.
Satanás faz isso com você. Faz isso comigo. Pega um pecado da Bíblia, você está pecando aqui, e você vai falar, mas adulterou, Davi adulterou, Deus perdoou ele. Deus também, se acontecer, Deus vai me perdoar. Você quer ter as consequências que Davi teve de adultério? Lembra, todo pecado vai ter consequência. Cuidado com essa mentira. Segunda mentira, Satanás, ele quer enfatizar um atributo de Deus. Qual que é? Deus é cheio de misericórdia. Sempre misericórdia, não importa não, fica aí no pecado, Deus vai te perdoar no final, fica. Aí, o que o diabo esconde? Ele não mostra a santidade de Deus. E ele não mostra a justiça de Deus que vem defender a santidade. Ele só fala da misericórdia, ele só fala do amor de Deus. Mas o amor de Deus é zeloso. E aí quando a pessoa entra nessa, sabe o que acontece? A consciência dela fica entulhada. Por causa do peso do pecado, ela não consegue enxergar mais. Terceira mentira. Deus quer que você tenha mais sucesso. Deus quer que você seja mais influente. Deus quer que você seja mais poderoso. Deus quer que você ganhe todo o dinheiro que você pode ganhar. Engraçado que a Bíblia fala assim, cuidado com o dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males. A Bíblia fala assim, esteja contente com aquilo que você tem. Mas qual que é a cultura? Você pode mais, você deve chegar mais. E isso agora veio para nós. Mas o evangelho não é assim. O evangelho cultiva outras virtudes. Esteja contente com aquilo que Deus te dá. Outra coisa, tanta gente que quebra a cara porque não sabe o tamanho que Deus fez ela. Ela quer ser maior do que Deus fez, quebra a cara. Ela não sabe o espaço dela, não sabe onde Deus quer usar a vida dela. E aí às vezes a pessoa está sendo lá um bom vendedor, está ganhando dinheiro, está cuidando dos filhos, mas ele quer ser empresário. Aí monta a empresa, quebra e perde tudo. Não sabe o tamanho que Deus fez ele, não sabe a limitação dos dons e talentos que Deus fez, não entende o propósito de Deus. E uma outra coisa, essa questão de sucesso, dinheiro, poder, influência, geralmente quando acontece isso muito na vida de muitos crentes, o que acontece? Distrai a presença de Deus. Aí ele começa devagar a se afastar, ele começa a ir embora. Porque para pensar, quer estimular o coração dos filhos de Deus a essas coisas? E onde que fica o egoísmo que a gente tem que fazer morrer? Onde que fica o orgulho que a gente tem que fazer morrer? Onde que fica a ganância que a gente tem que fazer morrer? Quarta mentira que Satanás conta para você e para mim. Não tem problema não, você está no meio das pessoas que bebem até cair. Não tem problema não você ficar andando com pessoas ou com homens que estão fazendo adultério, que estão fazendo coisa errada. Não tem problema, porque eles estão fazendo tudo errado, mas você não vai cair nesse pecado. Isso aí não é com você. Aí, cada vez mais, vai fazendo os crentes se aproximarem de pessoas que não deveríamos andar juntos, de lugares que não deveríamos estar, e de repente a gente está nos mesmos pecados, porque Satanás nos enganou. E ainda se for falar com alguém, a pessoa fala assim, mas eu tenho que pregar o evangelho. Mas é você que Deus vai mandar para pregar o evangelho lá? Às vezes não é você. Nem tudo que é o reino de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Cuidado. Deus não chamou você para fazer tudo. Sobre a ira, indignação, maldade, rapidamente, o que eu posso falar para vocês? Está aí no verso 8. A indignação é o seguinte: você briga com uma pessoa, você fala alguma coisa áspera para ela, e depois você volta e fala assim, poxa vida, me perdoa, não devia ter feito isso. Isso é indignação. Ou então, vamos lá para o mundo nosso, virtual. Você posta lá na rede, põe alguma coisa, Face, Instagram, vai lá e posta uma coisa. Aí alguém fala assim, não faz isso não, tira isso aqui, aí você vai e tira. Você estava indignado, alguém falou, você recuou. A ira não, a ira é assim, você fala, alguém te corrige, você fala, não, é isso mesmo e não vou voltar atrás. A ira já está estabelecida, a ira já consumou a pessoa. Aí quando a pessoa posta alguma coisa na rede social, se você for falar, fala, não, eu sei que eu estou fazendo, foi planejado, é isso que eu quero.
Aí já é a ira. E na verdade Paulo começa a falar então da indignação, da ira, da maldade, que é fonte de todo mal, mas depois ele fala do quê? Maledicência, linguagem obscena, presta atenção. Quantas vezes então a gente vai usar a língua de maneira equivocada, de maneira pecaminosa, porque o nosso coração está cheio do quê? Indignação, maldade e ira. Aí a nossa boca vai ser o quê? Vai ser um esgoto aberto a falar coisas que a gente não deve das pessoas. Como que isso destrói as pessoas? Falar mal das pessoas. Quantas vezes a Bíblia fala, cuidado com a sua língua. Cuidado se as suas palavras estão carregadas de veneno. Porque palavras carregadas de ira, indignação, palavras maledicentes, elas destroem amizades, elas destroem casamentos, elas acabam com o ambiente de trabalho. Você quer acabar com o ambiente de trabalho? Põe um maledicente. Põe um mentiroso lá dentro, você acaba com tudo. Uma pessoa só. Os outros escutando. Um maledicente. Para espalhar maldade. Maledicência acaba com a paz da igreja. Não seja um difamador, não fale mal dos outros, não seja um caluniador, não fique atribuindo crime às pessoas ou pecado às pessoas. Tem uma moda que é assim, ó, aconteceu algum pecado grave na cidade, todo mundo ficou sabendo, de repente começa a aparecer 2, 3, 4, 5 pessoas que fez o mesmo pecado, aí você vai investigar, não é nada daquilo, mas por quê? Parece que vem uma onda de maledicência junto, com uma coisa que aconteceu de verdade. Maridos, cuidado como que você fala com a esposa. Cuidado, marido, quando você fica gritando com a esposa, suas orações vão ser interrompidas. Cuidado, cuidado, esposa, quando você fica no lugar que você vai, às vezes fazer o cabelo, ou se você vai em outro lugar, encontra uma irmã, encontra alguém que nem é irmã, e aí você começa a falar mal do seu marido. Que derrota que é essa? Você está falando mal da sua casa. Que loucura. Mas as mulheres fazem isso. Falam mal do próprio marido. Quer falar mal do marido? Fala para ele. Fala o que ele é para ele. Amém. Empregados. Quantos pecados sobre a cabeça dos empregados, sobre os servos, que fica criticando, que fica falando mal do chefe, e critica o líder, e fala que esse patrão é isso, é aquilo. Arruma outro emprego. Sai desse lugar, vai prestar um concurso público, mas lembre-se, se você está servindo alguém em algum lugar, sirva aquela pessoa, porque você está servindo a Deus através da vida dela, e se ela for muito ruim para você, lembre-se do seguinte, pode ser que Deus está usando ela para fazer de você uma pessoa melhor, suporta por amor a Jesus, mas não deixe o nome de Deus ser blasfemado, por causa das suas maledicências, do seu chefe. Não faça isso. Uma pessoa que fica falando mal dos outros, ela faz o trabalho de Satanás. Satanás olha e fala assim, nossa, eu vou até sair de férias aqui uma semana, porque o pessoal está falando aqui tão mal um do outro, eu não vou precisar ficar aqui, não vou mais precisar nem agir, eu vou sair de férias. Eu vou para o centro da terra lá ficar um pouco, o pessoal acha que o inferno é o centro da terra, né? Então como que a gente deve agir, pastor? Fale com amor com as pessoas. Fale com bondade, para de ficar olhando os defeitos das pessoas e olha para as qualidades dela. Menos crítica e mais elogio. Só crítica, 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 crítica. Nós precisamos olhar as coisas boas dos irmãos, os colegas de trabalho, ver o que tem de bom nele. Para encerrar, aplicações finais. Primeira coisa, nós precisamos ter uma mudança de como nós olhamos para a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz natural, aqui dentro. Cuidado de você continuar fazendo aquele pecado, fazendo aquele pecado, fazendo aquele pecado, e você desprezando a sua consciência, uma hora cauteriza. Eu já vi pessoas chorando, falando assim,
Deus não me perdoa mais, eu não consigo mais, eu fiquei tanto tempo nesse pecado, e agora não tem mais jeito para mim. Consciência cauterizada, e eu me esforçando de falar que não, que Deus é cheio de misericórdia, que se você tiver arrependido, Deus vem na sua vida, mas a pessoa não consegue escutar, porque desprezou a consciência. Não despreze, não deixe ela ficar toda ali cheia de entulho, de lixo. Fica sensível à sua consciência. Se a consciência está apertando você, vai a Deus, confessa a Deus, procure ajuda. Um conselho antigo, eu me lembro de uma mulher quando eu me converti, ela cuidava da casa de operação, a Hélida está ali, vai lembrar, ela falava assim: José Antônio, vigia. Gente, ela falava que eu ficava com medo, só dela falar. Falei, gente, ela deve estar vendo alguma coisa na minha vida. Vigia. Eu vou conversar com casais de namorados, a gente fala um monte de coisas para ele para evitar o pecado, mas eu falo assim, ó, você pode estar jejuando, orando, mas se abraçar, se ficar, e aí eu falo, o vigiar que eu falo é o seguinte: nunca fica sozinho com o benzinho, porque senão vai virar vulcão. É vigiar, pode estar orando, decorou o Salmo 119, está jejuando, está uma bênção, abrasou, nós somos seres sexuais, então não fiquem sozinhos. Vigiar, nós precisamos ser vigilantes. Às vezes alguma coisa é lícita fazer, mas eu não vou fazer porque eu vou vigiar. Falei, não, isso aqui vai dar uma aparência de algo que não é, não vou fazer, não vou em tal lugar, vou ter cuidado, não vou mandar mensagem, mandar áudio. Você está maluco que eu vou mandar áudio? Vem conversar comigo, cuidado. Terceira aplicação, persevere. Certamente algum desses pecados pode ser o seu pecado, persevere. E lembre-se, uma das maiores motivações para nós andarmos em santidade é porque Deus nos ama. E Deus não abandona os seus filhos no pecado não, graças a Deus por isso. Ele é firme, Ele é zeloso, Ele traz disciplina. Ele vem falar contra nós, Ele faz a gente quebrar a cara, nariz, orelha, o pé, tudo. Porque Ele tem um propósito maior. Persevera. Essa palavra vem para nos confrontar em relação ao pecado, mas eu tenho que entender que existe um plano e ação do Senhor Jesus Cristo para nos fazer semelhante a Ele, que Ele fala, deixa o velho homem, porque eu estou fazendo um novo homem em vocês, acreditem nisso, sejam perseverantes. Mas, se vocês não lutarem contra os desejos, se não pedir para Deus vir mudar aqui dentro, com o poder do Espírito, não adianta tentar aqui fora obedecer as regras, o negócio é lá dentro, o desejo aqui dentro tem que mudar. Por isso que nós oramos, Senhor, nos ajuda a odiar o pecado, porque eu quero amar a Tua lei, eu quero amar o que é santo, eu quero amar o que é puro. O nosso coração não é assim, o meu coração não é assim. A gente tem que lutar contra os nossos desejos maus. E falar, Deus, põe os Teus desejos no meu coração. Cristo é a nossa santificação. Lembre-se, Ele é a nossa santificação. Ele é aquele que nos justifica. E Ele está fazendo uma obra em você. Continue, vigie, ore, fique firme na igreja. Se tem algum pecado que está acabando com a sua vida, procure ajuda, procure o irmão mais velho e ore com ele. Mas não fique, nós temos que romper com o pecado. Você precisa crer que Cristo está fazendo de você uma pessoa parecida com Ele. Você precisa crer nisso. Você precisa entender e orar e buscar. Falar, Senhor, eu quero ser uma mulher que Te agrada. Senhor, eu quero ser um homem mais parecido com Jesus Cristo.